Olá, confirmandos e confirmandas, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Pentecostes, página 22 até página 25 do livro de vocês. Mas antes de falarmos sobre este tema, precisamos falar sobre a Páscoa. Lá no início de abril, nós celebramos a Páscoa. E conta-se a história bíblica de que Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém para comemorarem a Páscoa do povo de Israel, que era a libertação da escravidão no Egito. E eles então se reuniram lá em Jerusalém. Na quinta-feira santa, Jesus instituiu a Santa Ceia, eles foram celebrar a ceia pascal e durante esta ceia Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos e depois eles foram para o jardim do Getsêmani. Lá durante a madrugada ele foi preso. Na sexta-feira de manhã, então, ele foi julgado e condenado à morte. Ele foi crucificado na sexta-feira ao meio-dia e às 3 horas da tarde ele veio a falecer. Foi sepultado e no domingo de manhã, bem cedo, ele ressuscitou. Portanto, para nós cristãos, a Páscoa ganha um novo sentido. Ela é a ressurreição de Jesus Cristo. É a passagem da morte para a vida. Para o povo de Israel, a Páscoa era a libertação da escravidão no Egito, a passagem da escravidão para a liberdade. Para nós, a ressurreição, a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, passagem da morte para a vida. E depois que Jesus ressuscitou, ele durante 40 dias apareceu para os seus discípulos, para provar para eles que de fato ele havia ressuscitado. Há diversas histórias bíblicas das aparições de Jesus. E depois de 40 dias, então, Jesus subiu aos céus. Nós chamamos este dia de Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. E 10 dias depois da Ascensão, ou seja, 50 dias após a Páscoa, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes do povo de Israel, que era a festa da colheita do trigo. E eles estando lá reunidos, o que aconteceu? Eu vou ler então em Atos capítulo 2, os versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de língua de fogo e eles receberam, pelo Espírito, o dom de falar em outras línguas, para que os estrangeiros que estavam em Jerusalém pudessem ouvir a mensagem de Cristo, crer nele e levariam esta mensagem adiante para o seu país de origem. Desta forma, a mensagem de Cristo começou a se espalhar pelo mundo. O apóstolo Pedro, com a coragem e a força do Espírito Santo que ele recebeu, ele fez um discurso, assim conta o livro de Atos dos Apóstolos. E aquele dia, então, as pessoas ouviram esse discurso de Pedro, passaram a crer em Jesus Cristo e foram batizadas em torno de 3.000 pessoas, formando assim a primeira igreja cristã. Portanto, no dia de Pentecostes, nós comemoramos a descida do Espírito Santo e o início da igreja cristã. É, portanto, o aniversário da igreja cristã no dia de Pentecostes. Surge a igreja cristã motivada
pelo Espírito Santo. O dia de Pentecostes, então, para nós ganha um novo sentido. Não é mais a festa da colheita do povo de Israel, mas é sim para nós a descida do Espírito Santo e o aniversário da Igreja Cristã. Tá bem? Vocês vão, então, como tarefa, vocês vão ler, estudar e resolver os exercícios da página 22 até 25. Vocês vão também ler do Evangelho de Lucas, o capítulo 22, 23 e 24, todos esses 3 capítulos. E depois vocês vão ler também Atos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá joia? Eu vou bater uma foto e vou mandar para vocês, para que vocês saibam qual é a tarefa de vocês. Tá joia? Vamos fazer nossa oração? Oremos então. Bondoso Deus, nós te agradecemos, porque tu cumpriste a promessa e enviaste o Espírito Santo sobre os discípulos. O mesmo Espírito tu sopras sobre nós. É através do teu Espírito que tu nos dás diferentes dons, bem como nos fortaleces, para assim testemunharmos a fé em Jesus Cristo, para que outras pessoas também creiam em teu Filho Jesus e sigam os teus ensinamentos. Dá-nos o teu Espírito, dá-nos a tua força. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa tarefa para todos vocês e até semana que vem.